Olá, meus amigos do YouTube. Hoje é um dia especial para nós aqui. Nós trouxemos um colega do Rio de Janeiro, Dr. Daniel Becker, que é médico, pediatra, sanitarista. O Daniel vocês encontram nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, em que ele discute os aspectos relacionados com o que ele chama de pediatria integral. E nós vamos começar nessa primeira entrevista falando com ele sobre o desenvolvimento da criança bem pequenininha mesmo, vamos dizer aí de 0 a 2 anos. Daniel, a criança nasceu, aquela festa na maternidade, os parentes vão visitar, 2, 3 dias depois, o casal pega a criança e leva para casa aquela coisa pequenininha que chora, quer mamar o tempo inteiro. Quais são esses primeiros cuidados? Como é que você se relaciona com uma criança tão pequena assim? Em primeiro lugar, um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. E eu acho que esses cuidados, na verdade, devem começar antes do nascimento, né? Então, uma boa consulta de pré-natal com o pediatra pode mudar bastante esse início de vida, né? Hoje em dia também você tem muitos cursos nas maternidades mesmo de primeiros cuidados com o bebê, pequenas emergências, enfim, uma série de recursos que estão tanto no setor privado como no setor público, que ajudam as pessoas a cuidarem melhor desse início da vida da criança. O que a gente tem hoje é uma fragmentação enorme das famílias, então a sabedoria tradicional que era passada de avó para mãe, as famílias que moravam todas juntas ou próximas. Então uma moça de 20 anos que tinha filho, ela já tinha cuidado de 2, 3, já tinha visto pelo menos 2 ou 3 bebês sendo cuidados, já sabia a coisa intuitivamente. Isso acabou praticamente, né? Então, os casais precisam procurar recursos hoje, e é bom que a gente fale de casais, porque a gente está envolvendo o pai, né? Lógico. Precisam procurar recursos que estão aí disponíveis. Isso tem um lado muito bom, porque tem muita coisa boa sendo oferecida, mas também tem um lado muito ruim, que tem muito lixo, muitos palpites negativos e muitos manuais rígidos e deterministas, em que fazem que as pessoas acreditem que tem que ser exatamente daquele jeito, tentem encaixar o filho dela no manual. Eu sempre digo, cuidado para não fazer isso, encaixa o manual no seu filho. Use também a sua intuição, use o seu bom senso, né? Coisa que hoje em dia é matéria rara. Então, assim, a primeira coisa é uma boa consulta de pré-natal, um pediatra, um curso, ler sobre o assunto, tem muito livro bacana disponível. E aí sim, chegar em casa, olhar para aquela coisinha e o que é mais importante nesse momento, né? Primeiro, assim, é entender a importância desse momento, né? A gente fala hoje dos primeiros 2 anos de vida, né? Os 1000 dias, são 2 anos mais a gestação. São aproximadamente 1000 dias, que são muito decisivos para o ser humano que está em questão ali, né? Isso pode mudar completamente, tanto numa direção quanto na outra, o destino dessa pessoinha. Então, uma criança bem cuidada, ela tem muito mais chances, como você mesmo diz, né? Muito mais chances de ser um adulto bem realizado, feliz, saudável, produtivo, né? E faz muita diferença o cuidado que ela vai ter. E, claro, o cuidado primário é dos pais, né? Nesse sentido, a gente também tem que ajudar muito, tem que trabalhar, lutar por uma licença ampliada, uma licença de 6 meses para as mulheres, uma licença paternidade ampliada. Hoje em dia já se fala, inclusive, de licenças equivalentes, né? Para que os pais possam. Tem países nórdicos, por exemplo, onde o pai e a mãe podem alternar essas licenças e ficam até 1 ano, 2 anos, pelo menos um deles no cuidado com a criança, exatamente esse período dos 1000 dias, né? Esse primeiro momento, claro que o fundamental, na verdade são dois elementos fundamentais. Primeiro é a amamentação, né? Hoje em dia a gente sabe as maravilhas e os benefícios que o leite materno traz, né? Que é fundamental para a saúde da criança. Se a gente pudesse escolher um elemento só para promover a saúde do bebê ao máximo possível, seria a amamentação. Amamentação. Sem dúvida nenhuma. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação como dieta exclusiva durante 6 meses. 6 meses, exatamente. Você acha que 6 meses são suficientes? Não, 6 meses até o início da introdução alimentar. Aos 6 meses, a criança precisa começar a se alimentar. Não necessariamente fazer refeições completas e mamar só de manhã e de noite, não. 6 meses inicia, o nome é bom, introdução ao alimento. Então, ao longo do primeiro ano, o leite materno pode ser um alimento preponderante na dieta dessa criança. Aos 6 meses ela tem que começar a comer legumes, frutas, cereais,
e aos pouquinhos ela vai conhecendo novos sabores, novas texturas, e vai começando o leite materno começa a ficar menos presente na alimentação dela. As crianças normalmente nessa fase têm um paladar muito restritivo, né? Não gosta disso, nem prova, olha para verduras especialmente, tem ojeriza. Não, isso vem um pouquinho mais tarde, geralmente. O bebê com 8 meses, tem uma coisa curiosa. Nossa, 8 meses é muito cedo. É cedo, né? O bebê, quando começa a introdução alimentar, às vezes demora um pouquinho, tem bebês que caem de boca já no alimento. Mas o bebê com 8, 9 meses, Drauzio, ele é capaz de comer um prato de adulto. Veja, o bebê no primeiro ano de vida, ele nasce com mais ou menos 3 quilos e vai chegar a 9, 10 quilos, às vezes mais, 11, 12 quilos. Então ele vai triplicar, quadruplicar, às vezes 300%. No segundo ano, isso é curioso, no segundo ano ele vai de 10 para 13. Então é 30%. É claro que ele está se movimentando, então ele gasta mais energia, mas a necessidade calórica de um bebê é monstruosa. Ele come um prato de adulto. Você vai no restaurante aqui, você come 400 gramas. Um bebê come 400 gramas, um bebê de 9, 10 meses, né? Então, quando o bebê tem 1 ano e meio e começa a cair o apetite, as pessoas dizem, meu Deus, ele não está comendo nada. Por quê? Ele está comparando com um barril de comida que ele comia com 9 meses, entendeu? Então, muita calma nessa hora, né? O bebê tem uma certa seletividade, a gente tem que ajudar ele isso, o leite materno ajuda muito. Uma dieta variada na mãe proporciona que o bebê tenha menos seletividade alimentar. Então, porque ele acaba recebendo os sabores que a mãe está ingerindo, coisa que não acontece com o leite em pó, né? Infelizmente. A amamentação tem uma essência na infância muito, muito grande e quando a gente fala disso, as mulheres que não amamentam, que não conseguiram amamentar ou que não quiseram amamentar, sempre reclamam, pô, porque se eu posso ter vínculo com a mamadeira? Pode, claro que pode. A amamentação não é a única forma de você veicular amor, carinho, sim, ela é melhor, mas é perfeitamente possível ter um vínculo excelente com o seu filho, dando um leite artificial. O que a gente tem que lembrar nessa hora é da perversidade das estratégias industriais que levaram a gente a não ter índice de amamentação de 80%, 90%, 100%, porque toda mulher pode amamentar, quase todas as mulheres podem. Daniel, um dos problemas graves da gente ser pai e mãe é que criança de noite chora de noite, né? E as mulheres, especialmente as mulheres, ficam muito cansadas por causa da amamentação, né? Ela dorme um pouquinho, já acorda com o bebê chorando. E nessa hora as pessoas tomam atitudes muito diferentes. Algumas têm uma coisa radical. Não, está chorando, não está com fome, eu deixo no berço. Outras dizem, não, fico com pena, trago para minha cama. Existe uma regra aí, não? Existe uma polêmica. Eu diria que atualmente essa é a maior polêmica que existe na discussão sobre infância, na internet pelo menos, né? Digamos, na ciência não se dá tanta atenção a essa questão, mas é uma polêmica e é uma briga, hoje em dia, quase radical, direita e esquerda do Brasil, que são os treinadores do sono e os pais, as famílias que criam com apego, né? Ambos os lados têm alguns elementos de razão. Eu sou mais do lado da criação com apego, né? Eu não gosto de treinamento do sono. O que você chama de criação com apego? Criação com apego seria uma filosofia baseada na teoria do apego, do Bowlby, que é da importância do vínculo para a construção da personalidade da criança, de tudo que ela vai ser, né? O vínculo com os pais, com os cuidadores primários, é a essência da infância no seu início, né? É a partir desse vínculo que vem pelo toque, pelo olhar, pelo carinho, pela segurança, é que se vai construir uma personalidade saudável, segura, pronta para a vida. Então, esse apego é fundamental. O problema é que ele tem sido, digamos assim, um pouco deturpado por um certo exagero, né? Está sempre com a criança o tempo todo, não sei, tem um certo exagero desse lado, como tudo que vira polêmica, né? Mas eu estou mais desse lado. Tá? O problema é que, para muitas famílias, isso é impossível, né? Mulheres que cuidam de filhos sozinhos, o que propõe a criação com apego? A criança no colo o tempo todo, que é ótimo, maravilhoso. Canguru, sempre no colo. A criança dormir junto, na mesma cama, no mesmo quarto, mamando a noite inteira. Enfim, tem coisas que são muito legais, que seriam, digamos assim, o ideal. Isso não vai fazer mal nenhum a um bebê, né? Essa coisa, não, porque vai ficar mimado, isso é bobagem. A ciência demonstra claramente.
Mas isso não é para quem quer, é para quem pode, né? Para quem tem ajuda, para quem tem apoio, para quem pode descansar durante o dia, porque passou a noite dando de mamar. Então, eu acho assim, é fundamental, uma das coisas importantíssimas, que a primeira coisa que eu consulto no pré-natal, que eu pergunto para os casais no pré-natal, é qual é a sua rede de apoio. Um casal hoje não pode partir para ter um filho sem prever que eles vão ter que ter ajuda de pai, dos avós, de tio, de uma amiga, da irmã, de uma empregada, enfim, quem pode. É fundamental a ajuda. Uma mulher sozinha no puerpério é uma crueldade. É uma tragédia. É uma tragédia. O marido vai trabalhar com uma semana. Não é à toa que tem tanta depressão pós-parto hoje. Isso não é depressão, isso é desespero, é solidão, é isolamento, As mulheres ficam completamente largadas e sozinhas para cuidar de um mundo de coisas. Um filho, muitas vezes tem um filho mais velho, imagina um bebê que demanda uma energia enorme de trabalho, mais o filho mais velho, 3 anos, fazendo birra, e ainda tem que cozinhar, ainda tem que fazer a cama, passar a roupa do marido e ainda tem que estar bonitinha, porque a sociedade exige que ela com 3 meses já esteja barriga tanquinho, né? Então é uma crueldade. O puerpério é fundamental apoio para essa mulher. O treinamento de sono não deve ser feito jamais antes de 6 meses. Não deve ser feito, isso realmente é quase uma crueldade com o bebê, então deve ser evitado. Porque o treinamento de sono é isso, é você deixar chorando, assim, isso me desagrada em princípio, mas assim, ficar do lado do bebê e evitar que ele adormeça só no peito, ajudá-lo a entender que ele pode adormecer no colo, depois ele pode adormecer no berço, não necessariamente mamando. Pequenas frestas que a gente pode ir tentando para quem realmente não tem como sobreviver, né, oferecendo o peito a noite inteira. Existem formas de ajudar, né? Pequenas ajudas existem hoje em dia. Então, hoje em dia é uma profissão, uma nova profissão, que são os consultores de sono, né? Tem milhares de pessoas oferecendo serviço. Alguns até ajudam, são muito respeitosos com o bebê, muito cuidadosos com o bebê, outros não, outros já partem para uma coisa mais agressiva e isso realmente não me agrada. Então, eu tenho que saber que os primeiros meses são assim e evitar deixar o bebê chorando, nunca deixar o bebê chorando, ficar do lado, sim, e às vezes ajudar ele um pouquinho em pequenos truques. Mas sempre lembrando que o vínculo essencial é fundante para a saúde física, mental e espiritual desse bebê. Tem gente que diz, mas você acha que amanhã ele vai lembrar disso? Lembra, fica marcado para sempre. Aliás, um trabalho que acabou de sair, ou está para sair, eu vi um anúncio desse trabalho, um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, que coloca assim, de forma bem definitiva que o pior mal para um ser humano, mais do que tabagismo, alimentação ruim, sedentarismo, uma das coisas que mais prejudica a saúde, talvez chamam de the greatest of all, o pior de todos os males, seria o estresse tóxico na infância, o sofrimento, o abuso, a negligência, a violência, né? A gente está num país extremamente violento com a criança, onde o espancamento físico é comum, onde o estupro é extremamente comum. Imagina. Quantos milhares, dezenas, centenas de milhares não estão acontecendo de fato longe dos registros, né? Então é um país muito violento com a criança. E o estresse tóxico, ele prejudica o desenvolvimento cerebral e vai determinar consequências indeléveis para o resto da vida dessa criança. Vai ter mais associado com o uso de drogas, com delinquência, com criminalidade, desenvolvimento com prisão, do QI até, não é? Com inteligência, com com empregabilidade, com a performance escolar, enfim, tudo, desempenho escolar, tudo fica prejudicado, né? E gravemente. E a saúde também muito ligada a doenças crônicas, a hipertensão, a problemas coronarianos, a depressão, muito comum, depressão, enfim. Cuidar bem de um bebê através de um bom vínculo, do carinho, evitando ao máximo castigos físicos, ou mesmo o castigo psicológico, a berraria, o cantinhozinho do pensamento, que é uma bobagem que já devia ter sido aposentada, enfim. Ainda existe isso? Existe muita criança de 2 anos, vai para o cantinho pensar no que você fez, você bateu na irmãzinha, vai para o cantinho, vai pensar. Eu tenho uma peça que eu brinco com essa ideia assim, vou pensar o quê? 4 anos, 3 anos, vou pensar assim, minha mãe deve ter razão. Quem sabe eu teria outras opções, outras alternativas, exatamente. E aí você associa pensamento com castigo, coisa que não é bom para o ser humano, né?
É lógico que você quer que os teus filhos alcancem o máximo do potencial que eles podem atingir no desenvolvimento. O que se pode fazer para ajudar no desenvolvimento, desde a criança pequenininha até começar a andar? Na verdade, é muito simples. Tem muitas fórmulas mágicas, muitos manuais de como ajudar. Então, na verdade, são elementos simples que ajudam um bebê a se desenvolver no seu máximo potencial. Interação. A interação pessoa a pessoa, carinho, acolhimento, colo, conversa olho no olho, né? A amamentação é um momento que é fundamental a mãe olhar no olho do bebê, né? Isso é a construção da essência do que vai ser essa criança, através do vínculo. E a interação, ela vai variando de acordo com a idade. Então, você vai conversando com o bebê enquanto você vai trocando fralda. Depois, quando ele já estiver sentadinho, você vai dar certos brinquedos para ele. Tem brinquedos para cada idade, né? Você vai interagir com ele sentado, você vai fortalecer a musculatura dele para que ele possa sentar melhor. Existem várias formas de fazer isso. Depois ele vai engatinhar. Aí tem toda uma coisa de cuidado com o acidente que começa na cidade também, que a casa tem que ficar à prova de acidentes para crianças pequenas. Depois ele vai começar a andar, aí você, enfim, desde o início, fundamental também o contato dela com a natureza. A linguagem, né, conversar com a criança, acolher todos os sentimentos dela, trocar. Tem uma coisa muito importante no desenvolvimento, que eu chamo o gap de 3 milhões de palavras, se não me engano, que eles mediram de crianças pobres e crianças de classe mais abastada. A diferença, quando chegava numa certa idade, era de 3 milhões de palavras, porque o rico está lá muito a par do que é importante para o desenvolvimento e fala o tempo todo com a criança e realmente faz uma diferença enorme. Então, conversar, a linguagem, o toque, o afeto, o brincar com os pais, com os cuidadores, e brincar também sozinho, com materiais, com brinquedos, e o contato com a natureza, o ar livre, com a cidade, com as outras pessoas, com a família. Então, são fórmulas simples, na verdade, não precisa de nenhum brinquedo mágico, nenhum grande livro para se ajudar uma criança a se desenvolver bem. Em que idade a criança começa a se interessar pelas histórias que são contadas para ela? Olha, histórias simples, né? Essa é uma ótima pergunta. Histórias simples, um bebê de 9 meses se senta com um livrinho para ele que tem uma historinha simples, de 3 páginas, o cachorro pegou a bola, depois o menino veio, não sei o quê. Ele já começa a entender uma sequência de eventos ali, né? E as musiquinhas também contam histórias, a Dona Aranha que subiu pela parede. Então, a partir dessa idade, 8, 9 meses, 1 ano, que a criança começa a ter já um discernimento maior da linguagem, histórias são o que há de melhor. Então, eu digo que contar a história para filho é uma das coisas que mais marca a memória afetiva deles. Eu passei anos e anos lendo livros, nós lemos toda a coleção do Harry Potter para os meus filhos. Enquanto eles dormiam juntos no mesmo quarto, a gente contava histórias. É uma coisa que para mim tem uma memória linda, maravilhosa, e para eles também. Então, acho que uma das melhores formas de você interagir com o seu filho é contando histórias. É maravilhoso. A ideia de contar a história todo dia de noite, para mim, é uma ótima forma de marcar a memória dessa criança para sempre. Daniel, muito obrigado. Prazer ter você aqui. Viu? Muito obrigado a você.